Senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Viçosa passa para o grande expediente desta reunião ordinária. Estamos com a fase de discussão e votação aos seguintes projetos que serão alencados pelo senhor vereador secretário Lidson Lenner. Emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2014. Autores, vereadores: Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, Idelmino Ronivon da Silva, Alexandre Valente Araújo, Sávio José do Carmo Silva e Sérgio Norfino Pinto. Altera a redação do artigo 2 da Lei Orgânica do Município. Primeiro turno de votação por votação nominal. A eficiente secretaria dessa casa lembra a esse presidente que não foram colocadas em discussão e votação as proposições avulsas apresentadas pelos parlamentares dessa casa. Portanto, fazendo uma correção e retificação da sequência das votações, estão em discussão as proposições avulsas. Vereador Sávio José, o primeiro, e depois o vereador Lidson Lenner. Me permite falar daqui, senhor presidente? Pois não, senhor. Obrigado. Na verdade, eu não sei se é uma discussão de proposição avulsa ou se é uma questão de ordem, mas o senhor vai entender. O vereador Geraldão, na sua fala, disse que ia discutir os dois documentos nas proposições avulsas. Então, por isso que eu queria um esclarecimento da presidência de como que vai ser o encaminhamento daquela comissão especial a ser eleita. E pois aí, não. Mesmo se não for agora, senhor presidente, eu acho que para o público que está presente, para quem está na televisão, é só um esclarecimento de Vossa Excelência, se vai ser agora, se é no final. Sim, estabelecida a pauta dessa reunião, será colocada para apreciação, segundo o regimento interno dessa casa, a denúncia apresentada a essa casa. O outro documento é um documento de manifestação popular dentro do espírito democrático, tanto quanto o documento da denúncia. Então, portanto, somente o documento que trata do pedido de licença para processamento é que será votado como última matéria dessa casa. Portanto, agora em discussão as proposições avulsas, vereador Lidson Lenner. Senhor presidente, nobres colegas, a todos e todas presentes aqui, meu boa noite. Eu venho nesse plenário muito rapidamente para dar ênfase ao meu pedido, de acordo com a indicação 227/2014, que é com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu represento essa casa e, representando essa casa, represento o povo, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. E houve muita reclamação com relação à informação que os produtores receberam com relação à redução do valor para os produtores para entrega dessa merenda nas escolas. Então, eu já havia feito uma indicação e, infelizmente, não obtive resposta. Estou direcionando agora à Secretaria de Educação para que possa explicar a esse vereador e a essa casa o porquê dessa redução de custo, no caso do município, para esse programa. Programa esse que o recurso vem do governo federal. Então, responder, houve corte também do envio da verba federal para esse programa? Se não, então que explique, porque isso incomoda muito a alimentação das crianças e também
os produtores que vivem com muita dificuldade na zona rural. Obrigado. Vereador Marcos Nunes. Fique à vontade, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Falando aqui também. Eu só queria reforçar o pedido do vereador Lidson Lehner. Eu acho que ele disse que ele é lá do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e dizer o seguinte: foi uma luta, senhor presidente, desde 2002, aliás, desde 94, para que a gente garantisse que na lei da alimentação escolar, do qual ele se referiu, o Programa Nacional de Desenvolvimento da Alimentação Escolar, tivesse, inclusive, a compra dos 30% lá da agricultura familiar. Eu estou destacando, vereador Litz, e cumprimentando Vossa Senhoria por causa disso, porque esse é um programa que ele faz toda a diferença. Ele faz toda a diferença, senhor presidente, porque ele trabalha com alimentação, nós estamos falando de segurança alimentar. E hoje a ciência já mostrou e está provado que se a gente alimenta adequadamente as nossas crianças, nós vamos deixar de ter uma série de doenças no futuro. Nós temos uma série de professores do Departamento de Nutrição da UFV que já nos mostraram várias situações dessas. Em função da alimentação, você vai ou não desenvolver diabetes, e tem outros detalhes em relação a isso. Então é o seguinte, talvez o Dom Mauro Morelli é que fala isso, presidente do Conceia Minas, que já fiz parte lá, e nós lutamos muito para a implementação dos 30% do PNDE para a alimentação escolar. Porque é o seguinte, essa lei faz uma diferença enorme, porque os nossos pequenos produtores, que têm problema na negociação das suas culturas, está garantido fazer a venda para as escolas. Mais do que isso, os nossos estudantes, eles estão alimentando de produtos da época, né, diferente do que nós temos muitas vezes no comércio, que ou a verdura vem de longe, ou você força uma produção através de adubos e incrementos agrotóxicos, para que você garanta a produção. Então, essa lei 11.947, que tem a ver lá com o PNDE, ela é uma lei essencial para que daqui 30, 40, 50 anos a gente mude, inclusive, o perfil da saúde do brasileiro. Então, parabéns, Vossa Excelência, e eu acho que o Executivo tem que realmente mostrar isso para a gente, para que o agricultor tenha garantido o direito de plantar, para vender na época certa e o estudante possa se alimentar adequadamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, então, vereador, pelas palavras. E ainda ressaltar que um grande número de produtores que tem contrato com esse programa já investiram na produção. E agora receberam uma notícia que a produção não será toda aceita. Então, para ver como que vai proceder. Né? Onde que foi o corte? O corte foi no governo federal, que está mandando menos? O corte está sendo por causa do município? Então, é a resposta que a gente quer. Não só eu, mas como também esses produtores. Obrigado. Vereador Geraldão. Senhor presidente, de forma bem breve, na verdade, não sei qual colega que propôs na reunião de hoje uma indicação para que sejam pintadas faixas de pedestre na região da Univiçosa. Gostaria de parabenizar o vereador Alexandre Valente, dizer que eu também já fiz essa indicação, que o vereador Paulinho Brasília também já fez essa indicação. Infelizmente, ainda não antenaram para o tamanho da movimentação que acontece ali às 7 horas da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde, às 18 horas e às 22 horas, quando chegam e saem alunos e funcionários daquela universidade. Um quebra-mola foi instalado ali na proximidade do Trevo de Silvestre. Eu entendo ali como uma obra meio que inacabada. Eu acho que o quebra-mola não está atendendo totalmente ao controle do tráfego de veículos naquela região. Então, é endossar junto ao colega água morna em pedra dura essa solicitação, visto que outros colegas já fizeram aqui no plenário, mas vamos ser favoráveis e torcer para que com a sua indicação de fato ocorra. Muito obrigado pelo apoio de Vossa Senhoria. Senhores vereadores, proposições avulsas em votação. Os parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. As proposições estão aprovadas. E agora sim, senhor secretário vereador Lidson Lehner, proceda à leitura aos projetos de lei. Repetindo então, senhor presidente, emenda à Lei Orgânica Municipal 001/2014, altera a redação do artigo 2 da Lei Orgânica do Município. Primeiro turno de votação, votação nominal.
Vereador professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Antes mesmo de colocar o mérito aqui do projeto, eu quero relatar um fato que aconteceu no município em função de termos uma falha na nossa lei orgânica. Os moradores do bairro de Lourdes, eles, em função do impedimento de trânsito ali na rua Bernardes Filho, eles entraram com ação já há bastante tempo contra um estabelecimento comercial ali que não respeita o horário de funcionamento. Deveria funcionar até as 2 horas da manhã, funciona até as 3 horas da manhã. E acabou que teve uma discussão aqui municipal em termos jurídicos e, a princípio, essa associação de moradores, ela ganhou a causa. Mas o dono do estabelecimento comercial, ele recorreu em segunda instância em Belo Horizonte e, naquela ocasião, o Poder Executivo deveria ter mandado um advogado representando o município e isso não aconteceu, de tal maneira que o juiz julgou a revelia, dando ganho de causa para o dono do estabelecimento. E a justificativa foi que o nosso Código de Postura deveria ser votado como lei complementar, ele foi votado como lei ordinária. Então, o que nós temos aqui é uma alteração, né, esse projeto, agora sim voltando para o mérito dele, é uma alteração na lei orgânica do município, colocando ela em consonância com os códigos de postura. Ou seja, vai alterar a lei orgânica do município, colocando que os nossos códigos de postura, eles devem ser votados como lei ordinária. Assim, colocando em consonância os 2 documentos que nós temos aqui no nosso município, que rege a relação entre o Poder Executivo, né, e o povo de Viçosa. Obrigado. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu vou declarar o meu voto favorável ao projeto de lei. Mas eu quero insistir, senhor presidente, aqui sendo teimoso, de que a gente precisa fazer uma revisão geral na lei orgânica, né? Se eu não me engano, já foi constituída uma comissão aqui, foi uma indicação da minha autoria. Não, os dois. Eu estou falando de lei orgânica e regimento, mas principalmente lei orgânica. Então, assim, tudo bem, nós vamos fazer essa alteração, mas eu tenho muito receio desses remendos que a gente fica fazendo, e não a gente sentar e atualizar a nossa lei orgânica, atualizar o nosso regimento, de maneira que ele fique em consonância com a Constituição Federal, porque nós já assistimos aqui uma série de situações em que a gente está fazendo essas emendas. Então, sou favorável, vou votar favorável, mas eu gostaria que a gente, de alguma maneira, Vossa Excelência, se nós não temos condições de fazer isso, se contrata algum jurídico que o faça, mas, enfim, que a gente faça uma atualização, tanto da nossa lei orgânica quanto do regimento, para que a gente fique dentro dos parâmetros atuais. Obrigado. Vereador Marcos Nunes, foi enviado a essa casa o novo projeto de lei orgânica, mas verificando que não haviam sido emitidas para o escritório jurídico Ayala as emendas que a lei sofreu, porque nós não as temos consolidadas, então o escritório está fazendo exatamente agora esse trabalho de introduzir as emendas e no prazo máximo de 20 dias nós teremos aqui para discussão e avaliação a nova lei orgânica e também o regimento interno que já está pronto para discussão. Vereador Sérgio Norfino. Só para complementar essa informação, na última reunião da Comissão de Justiça, nós conversamos a respeito disso e nós já temos já as propostas de modificação do regimento interno e nós já deliberamos, já a partir da próxima reunião, já agendar a discussão para definir as modificações e trazer em seguida ao plenário, mas as propostas do regimento interno. Senhores vereadores, está em votação. Senhor, por favor, vereador Senhor Geraldão. presidente, vou fazer uso daqui e não posso me omitir, na verdade, e muito menos falar em verdades.
Não tive oportunidade, senhor presidente, de estar aprofundando meus estudos nessa matéria e gostaria de pedir vistas a esse projeto de emenda para que voltasse para a sua primeira votação na semana que vem e eu pudesse dar uma aprofundada nos meus estudos. Estou com contratempos familiares e, nesse sentido, confesso aos colegas aqui do plenário que não estudei a matéria e começou a me gerar algumas dúvidas os primeiros pronunciamentos. Gostaria de pedir vistas a essa matéria. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de vistas do vereador Geraldão. Em votação, pedido de vistas ao projeto aprovado. Próximo projeto de lei, senhor vereador. Temos agora o projeto de lei 019/2014, em primeira votação por maioria absoluta, de autoria do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2015 e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. O vereador Marcos Nunes, presidente da Comissão de Finanças, se manifesta. Obrigado, senhor presidente. Considerando que nós fizemos reuniões nessa casa, principalmente com a controladoria do município, no intuito da gente aprofundar um pouco mais aquela questão dos créditos especiais. Suplementares. Obrigado. Créditos suplementares. E considerando também, senhor presidente, que chegou à Comissão de Finanças e Orçamento essa semana um projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, modificando a LDO, mas a Comissão de Finanças e Orçamento não analisou esse projeto de lei por não ter passado, por falta de tempo, pelo dia que entrou, na verdade, na Secretaria, para a Comissão de Justiça e Redação, eu solicito vistas ao projeto de lei para que a gente possa votar primeiro a emenda da autoria de Vossa Excelência, para depois o projeto de lei voltar. Então, essa semana, certamente, a emenda passa pela Comissão de Justiça e Redação, na segunda-feira passa pela Comissão de Finanças e Orçamento e na terça viria para o plenário. Obrigado. Pedido de vistas do vereador Marcos Nunes em discussão. Pedido de vistas em votação. Senhores parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de vistas aprovado. Próximo projeto, senhor vereador. Projeto de lei 051/2014, também primeira votação por maioria absoluta. De autoria do senhor prefeito municipal. Abre crédito especial ao orçamento vigente para aquisição de mobiliário escolar. Por favor, a manifestação do senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Nós debruçamos também sobre esse projeto de lei. Eu peço a aprovação do plenário, porque trata-se de nossa senhora, as palavras fogem, né? De uma receita de cerca de R$20 mil que vem posterior à votação do orçamento aqui, por isso a questão de abrir crédito especial. E a Secretaria Municipal de Educação vai utilizar essa receita para aquisição de mobiliário escolar. Então, é um trâmite normal e natural na casa, então eu peço às Vossas Excelências que aprovem o projeto de lei 051/2014. Obrigado. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Vereador Marcos Nunes, esses R$20 mil que está entrando nesse projeto é alguma coisa relacionada a mobiliário da creche do Nova Viçosa, da Proinfância? Não especifica se é da creche Proinfância. E eu até acredito que não, porque o valor eu acho que é irrisório frente... Tá, mas também não especifica que é mobiliário e não Exatamente. Jogos pedagógicos. Mobiliário escolar. Tá ok. Senhores vereadores, projeto de lei em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Próximo projeto de lei em pauta. É o substitutivo número 001 ao projeto de lei 018/2014, em segunda votação por maioria absoluta. Autores são os vereadores Helder Evangelista e Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Modifica as redações do artigo 5º da Lei 1420/2000,
Lei de Ocupação do Solo e Zoneamento do município de Viçosa. Vereador Helder Cheirinho, gostaria de pedir a Vossa Excelência que, como autores do projeto, nós fizéssemos a retirada, pois o vereador Marcos Nunes apresentou também uma alteração nesse projeto que deverá ser discutida antes da votação do mérito do projeto. Senhores vereadores, pedido de vistas, aliás, pedido de retirada do projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. O projeto está retirado pelos autores. Próximo projeto de lei, senhor secretário. Projeto de Lei 037/2014, segunda votação por maioria simples, de autoria do senhor prefeito municipal. Ratifica o protocolo de intenções subscrito por municípios integrantes da região do Vale do Piranga para a constituição do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga e da outras providências. Projeto de lei em discussão, senhores vereadores. Vereador Sérgio Norfino. Muito obrigado, caro presidente. Tenho feito questionamentos a respeito desse projeto, dada a complexidade pelo fato de ser um consórcio multissetorial. Tivemos a reunião no primeiro momento com o senhor Adalberto, representando o consórcio, e nós deliberamos que ouviríamos um representante do município, porque do nosso entendimento não está claro, além da questão da energia elétrica, quais seriam os outros propósitos da administração municipal com relação à participação nesse consórcio multissetorial. Tivemos hoje uma reunião, alguns colegas participaram com o senhor Zé Paulo, que é o controlador do município, e o meu questionamento foi baseado exatamente no parecer que o próprio apresentou dentro do contexto do projeto, e mais uma vez ele se declarou, não é da competência dele trazer os esclarecimentos que nós estamos buscando. E sugeriu mais uma vez que nós ouvíssemos técnicos da administração. Dentro do relatório foi citado especificamente o SAI, haveria algum projeto dentro do contexto do SAI, a nível de administração pública, para ser aplicado dentro da estrutura desse consórcio multissetorial. Não ficou muito claro. Algum questionamento a respeito de áreas de competência do CISAB, a gente precisa se informar a respeito disso. E uma das prerrogativas dessa casa, dentro do contexto da discussão desse projeto, é, se for o caso, aprovar, ratificar o protocolo de intenções com ressalvas. Mas até para nós evoluirmos para isso, a gente tem que ter um entendimento mais integral do projeto e, principalmente, a visão do município dentro de tudo isso que foi colocado. Vários questionamentos foram feitos com relação à questão de fiscalização, processo licitatório. Então, como é que seria o legislativo dentro desse contexto? Tendo em vista isso, definimos também que um encaminhamento aqui para a Câmara seria a solicitação de um sobrestamento para avançarmos aí nesses conhecimentos. Senhores vereadores, vereador Idelmino Ronivon, sua manifestação. Eu comungo da mesma ideia do vereador Sérgio Norfino, porque a gente tem que estabelecer muito bem as áreas de atuação desse consórcio para não começar a ter sobreposição de atuação. Porque daqui a pouco começa a ter conflito dentro da própria estrutura administrativa em relação a quem vai efetuar determinado serviço dentro do município. Então, comum da mesma ideia, reforça aqui o pedido de sobrestamento do colega. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Senhor presidente, eu queria justificar que na semana passada, quando foi feito esse pedido pelo vereador Sérgio Norfino, eu estava na presidência e no final da reunião o José Adalberto ainda permanecia aqui. E ele colocou para a gente que quem estava acompanhando o projeto no Executivo era o Zé Paulo Santana. Então, por isso, nós fizemos o convite para ele hoje. E só hoje descobrimos
que ele deixou claro que não, que o projeto só tinha chegado na mão dele, mas não é ele a pessoa a fazer os esclarecimentos. Eu acho que, nesse sentido, essa casa precisa enviar um ofício e pedindo ao Executivo que oficialize e indique um técnico, né, para que a gente possa acompanhar o projeto de perto, uma vez que não no caso, o José Paulo Santana, controlador do município. Senhores vereadores, pedido de sobrestamento em discussão. Em votação, parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. O pedido de sobrestamento está aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Próximo projeto, senhor vereador Lidson Lene. Emenda aditiva 001 ao projeto de lei 040/2014. Venda de bebidas a crianças. Autor, vereador Helder Evangelista, em única votação. Senhores vereadores, com a palavra o vereador Helder Evangelista. Bem, senhor presidente, foi só uma emenda que foi feita aqui em relação ao projeto do doutor Sérgio, porque o projeto só contempla em relação à bebida. E o que eu solicitei que fosse colocado aqui foi em relação ao tabagismo também, tendo em vista que vários pais pedem crianças para que comprem esse produto. Tá? Então, justamente para inibir isso, que através disso aí, a própria criança, ela, pelo mau hábito do pai, né, que no meu caso também é esse, por ser fumante, mas eu não peço meus filhos poderem comprar cigarro. Então, não acho justo que uma criança compre esse tipo de substância para os seus pais, pois isso aí pode inibi-lo, pode fazer com que ele faça uso do tabagismo. Uma parte, presidente. Vereador. Parabenizo o Helder Cheirinho pela emenda, mas aí eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, existe uma lei federal para isso? Não existe uma lei federal proibindo a venda de bebida alcoólica para criança, menor de 18 anos? A bebida alcoólica com tabagismo existe, sim, mas eu estou colocando ela agora municipal. Sim, e o fato então de Vossa Excelência pedir então criar uma lei nesse sentido, e aí? Vereador Sérgio Nofino. Não impede. A ideia do projeto, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o colega vereador Helder Evangelista a respeito da iniciativa com relação ao uso do cigarro, porque, na minha opinião, qualquer medida restritiva ao uso tanto de cigarro quanto de bebida alcoólica, ela vai ser bem-vinda. Eu acho que a ideia do projeto com relação à bebida alcoólica para criança e adolescente, a gente sabe que existe a restrição já bem estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente está propondo, de uma certa forma, é uma regulamentação a nível municipal a respeito de como isso seria implementado. Esse projeto ele tem uma função também educativa, porque ele propõe sanções gradativas até a suspensão do alvará de funcionamento, determina multas para o infrator, e basicamente são placas indicativas, citando esse inciso e o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que sejam afixadas em local visível e de forma que as pessoas tenham conhecimento desse tipo de restrição. Então, acho que é um projeto de grande alcance social, de saúde e tudo mais. Parabéns ao colega Helder Evangelista. Vereador Geraldão. Estamos com a discussão da emenda aditiva apresentada pelo vereador Helder Evangelista. Senhor presidente, colegas, na verdade, senhor presidente, pretendo aqui estender a discussão, não limitando ao projeto, melhor dizendo, a emenda do vereador Helder Evangelista, mas incluindo o próprio projeto do Dr. Sérgio Nofino. E aí, no primeiro momento, eu já até parabenizo os colegas por essa iniciativa. Ao mesmo tempo, tenho acompanhado alguns projetos que tramitam ainda por comissões na casa, que vêm justamente exigir ainda mais da nossa fiscalização municipal. E por que eu estou tocando nesse ponto, professor Idelmino? Porque ano passado a gente teve uma audiência pública aqui, que tratava da questão
dos supermercados, da questão dos restaurantes e bares dançantes e não dançantes, e me passei como voto vencido e único nessa casa. Todos os colegas entenderam que as minhas proposições de dar mais direito de funcionamento a esses estabelecimentos iam recair, sobrecarregar a fiscalização municipal. Eu não sei se os colegas se recordam dessa colocação e, vamos dizer assim, dessa frente contrária, à minha opinião, que se passou como vencida. Votar de contra medidas mais restritivas ao uso de álcool, ao uso do cigarro e de outras drogas, nunca farei isso. Sou com certeza em favor da família, como colocado naquela época, quase que aparentando como se eu fosse do capeta, vamos dizer assim. Porém, na minha cabeça, no meu entendimento, esse momento que vai se repetir de projetos de lei que exigem da fiscalização do município, se passam, e aí, na falta de um termo, e já peço desculpa aos colegas proponentes, que eu parabenizo, quase como uma demagogia para com a minha intenção do ano passado, que era dar funcionamento. Por quê? Se não tinha fiscalização para que o barzinho pudesse funcionar de 2 às 4 sem vender bebida, vai ter fiscalização para ver se o menino está comprando cigarro lá? Vai ter fiscalização para ver se o menino está tomando cerveja lá? É tudo muito belo, é tudo muito bonito, mas a estrutura operacional do nosso município já demonstrou sua fragilidade e não dá conta. Meu voto é a favor do projeto. Eu quero ver crianças com boas iniciativas para um futuro melhor do nosso país. Porém, e não vistam carapuças, porque foi a palavra que eu encontrei, não estou chamando ninguém de demagogo aqui, quero deixar claro, mas eu queria que vocês refletissem, no íntimo de cada um de vocês, aquela pressão que eu sofri no ano passado, uma proposição racional, inclusive corroborada pela Constituição, né? Tanto é que o Bar Leão, por exemplo, pôde abrir suas portas e funcionar no horário excessivo, vamos dizer assim. Então, é colocar isso, colegas, é colocar isso. Hoje a casa está bonita, que está com o povão. Me meteram o sarrafo aqui, Geraldão, quando eu defendia algumas ideias para que funcionassem estabelecimentos. Na proposição do livre comércio, na proposição da nossa população jovem, que procura a vida noturna. E aí, o ponto que tocou aos colegas foi a fiscalização. O vereador Mequilo falaram, mas quem vai fiscalizar? Colega, com todo respeito, vereadora Marilante. Com todo respeito, um segundinho. Com todo respeito, vereadora Marilante. A vereadora Marilante chegou a perguntar assim, mas quem vai tomar o último copo de cerveja da pessoa que estiver lá bebendo? Então agora a pergunta, quem vai estar lá para ver se o menino comprou cigarro, o menino comprou bebida, o estabelecimento não está usando paliteiro e não sei como é que chama, mas parece que a intenção é não poder funcionar estabelecimentos com uso de paliteiros, posto de gasolina as pessoas não vão beber lá. Então assim, quem vai fiscalizar? Quem vai... Não, que nem eu falei, eu já estou programatizando projetos que estão por vir. É porque a essência, a ideia é a mesma em todos eles. Vai ter esse lapso. E outra, Helder Evangelista e Paulinho Brasília, que está comigo, estamos juntos na questão dos trailers. Alguma vez a fiscalização, será que foi lá para ver se esses estabelecimentos colocaram as placas, que é sugerida pelo Dr. Sérgio no projeto dele? Então, assim, sou a favor do projeto, não considero os colegas demagogos. Demagogia foi a palavra que eu encontrei aqui, estou reforçando isso justamente para não ofender ninguém. Mas, se tivéssemos que pensar em alguma coisa no momento de fato, era estruturar o departamento de fiscalização para depois implementarmos leis. Do Sérgio Fino. A minha opinião é o seguinte, colega, eu acho que nós, quanto vereadores, quanto legislativo, nós não podemos nos omitir
em propor políticas públicas, principalmente essas de alcance tão importante, simplesmente porque o município não está estruturado. Eu acho que não é esse o caminho. Então, se a demanda está se apresentando e se a importância da medida ela é fundamental, porque isso vai ter a ver com educação de criança e adolescente, isso vai ter a ver com saúde, isso vai trazer, se não houver um controle em cima dessas questões, implicações para esses indivíduos a médio e longo prazo, do ponto de vista de comorbidades, patologias diversas, acesso a drogas e outras coisas, eu acho que a gente estaremos indo na contramão. Eu acho que o que cabe ao Executivo, face a essas demandas, é buscar se estruturar para que a fiscalização, de fato, ela ocorra. Eu acho que esse raciocínio, me desculpe, mas não aceito a posição de que o projeto é demagogo, porque eu acho que é fundamental a implementação desse tipo de política. Agora, a administração ela precisa se organizar para poder atender essa demanda, que é de interesse social amplo e restrito, sem dúvida nenhuma. Então, esse que é o meu posicionamento. Eu não vejo aí demagogia, não. Eu vejo responsabilidade nossa de estar propondo ações. Por outro lado, é claro que não compete à população também cumprir o papel de fiscalizador e buscar aplicar sanções e tal. Mas acho que a finalidade do projeto é exatamente essa aí. Como eu falei no início, o projeto ele tem uma função educativa também, porque ele implica em sanções progressivas. Então, um indivíduo, um cidadão, qualquer cidadão comum, está num estabelecimento X, que é um estabelecimento comercial que comercializa bebidas alcoólicas. Se ele está visualizando lá uma placa indicativa de que é proibido a venda de bebidas alcoólicas ou uso de cigarro por parte de crianças e adolescentes, e se esse ilícito ali está sendo cometido, o próprio cidadão ele pode se reportar ao comerciante, ao dono do estabelecimento, ou ele pode acionar até a própria fiscalização municipal ou quem de direito para que se tome alguma providência. Agora, essas medidas de fato elas têm que ser tomadas, e volto a dizer, qualquer restrição ao uso de bebida alcoólica e cigarro, do ponto de vista de saúde pública, no seu contexto mais amplo, ela é muito bem-vinda e a população carece disso. Doutor Sérgio. O vereador Marcos Nunes havia pedido para fazer a manifestação antes de Vossa Excelência. Com todo respeito, senhor presidente, questão de ordem. Eu não entendi porque você foi para aí, Geraldão. Desculpa, você não acabou o seu tempo, você não nos deu a parte. Não, na verdade não acabou, não. Acabou, ué. Não, ele zerou, eu deixei a tribuna, mas não tinha acabado, não. Tinha 2 minutos e 47. Não, você deixou a tribuna, acabou o seu tempo. Bom, vamos lá. Não queria entrar nesse mérito, mas Vossa Excelência tem direito de voltar aí, né? Mas é o seguinte, só dizer o seguinte, eu acho que o projeto de lei de Vossa Excelência, que nós votamos contrário, um dos argumentos foi a questão da fiscalização. Não foi só por causa dela. Não, o projeto nem foi a votação, não. Nós ficamos, na legislatura passada, quase um ano discutindo o projeto de lei a respeito de festas, de horário de funcionamento, fizemos audiência pública, votamos lá no finalzinho de dezembro o projeto de lei. Vossa Excelência veio depois com o projeto de lei que ia totalmente contrário a toda a movimentação que a sociedade viçosense fez no ano anterior. Então, esse foi um dos motivos. Então, só para reforçar, parabenizando, né, Vossas Excelências, eu acho até, e aí, os deputados federais que eu acompanho, eles desejam que seja proibido no Brasil a gente, inclusive, andar com bebida alcoólica. Isso é uma coisa que nós temos que varrer do nosso território. Infelizmente, nós não podemos fazer isso enquanto vereadores, mas o que precisa mesmo não dá para ficar expondo qualquer tipo de bebida, cigarros a crianças. Isso é para ser de uso restrito. Eu acho que um dia o Brasil vai avançar ainda para fazer isso. Eu acho que é por aí que nós temos que seguir. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, tem que ser por aí. Mas é só lembrando, Geraldão, que esse foi um dos argumentos, mas não foi o único. Tá bom? Obrigado. Doutor Sérgio, como o vereador não esgotou o tempo regimental, seria 1 minuto e meio. Assim, senhor presidente, o vereador Marcos Nunes, vamos começar pelo vereador Marcos Nunes. Na verdade, como é que cai no esquecimento? Primeiro, eu vou parabenizar os autores, vou dizer que eu também sou favorável, mesmo já sendo uma lei federal. Hora nenhuma eu estou me colocando de contra, eu estou colocando a problemática que vai vir.
E aí falou-se em educação, um termo que eu gostaria de absorver aqui. Eu vejo realmente, de fato, a educação como forma de minimizar o consumo de álcool, de bebida e até das drogas ilícitas. Nesse sentido, enquanto tiver propaganda da escola, da Q10 Redonda, da número 1 na televisão, nossa luta quase que vai ser em vão. O grande tchan e o grande diferencial para mim da proposta do Dr. Sérgio Norfino, que vai vir à votação em breve, é justamente encaminhar essas possíveis multas ao Fundo Municipal, não me engano se da Saúde ou da Assistência FUNPAD, que é do Conselho Antidrogas. Eu acho que esse, para mim, é o grande diferencial, porque sem política pública requer dinheiro. Mas vai bater naquilo, se não tiver fiscalização, não vai gerar multas também. Mas vamos avançar, eu sou favorável ao projeto, sim. Fui intimar o vereador Marcos Nunes nesse sentido e me fugiu a minha colocação. Como haverá ainda discussão do projeto do Dr. Sérgio Norfino, se me recordar, para sair dessa gafe, digamos assim, eu volto para mais um pronunciamento, senhor presidente. Podemos dar sequência para que dentro do projeto de Vossa Excelência possa ser discutido mérito também? Podemos. Senhor presidente, só questão de ordem. Deixa eu rapidamente me pronunciar, fui citado pelo nobre colega Geraldão. Vereador, na verdade, eu acho que não tem demagogia, eu acho que é um projeto que vem realmente fazer um atendimento, né, no sentido de assegurar, né, a integridade da saúde das nossas crianças. Então, é um projeto que é muito bem-vindo, parabenizo os colegas. Então, não tem demagogia, né? Eu acho que, inclusive, senhor vereador, o projeto do senhor e o projeto que está em discussão são dois objetos completamente diferentes. Nem tem como você fazer uma comparação nesse sentido, né? E o senhor fez um questionamento, né, em relação ao estabelecimento comercial que está podendo funcionar até mais tarde. Na hora que o senhor lê o projeto, a emenda 01 de 2014, a lei orgânica do município, você vai entender por que nós temos um estabelecimento comercial funcionando até mais tarde. Tá? Então, só para colocar para o senhor que não tem aqui essa demagogia, né? Eu entendo que são dois objetos diferentes, né? Uma proposta muito boa, e é essa que nós estamos em discussão. Não, nesse sentido, o vereador, eu também estou aplaudindo, ainda comentei que demagogia foi a palavra encontrada, mas eu estou assinando embaixo dessa demagogia, porque a sociedade carece dessa demagogia. Senhores vereadores, o projeto está em única votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em única votação. Secretário Lídio Solene, por gentileza, o próximo projeto. Projeto de lei 040/2014. Segunda votação, por maioria simples, de autoria do vereador Sérgio Norfino Pinto. Determina a aplicação de sanções aos estabelecimentos que permitam ou facilitem a venda de bebidas alcoólicas para crianças ou adolescentes. Autor do projeto, vereador Sérgio Norfino. Eu não vou entrar no mérito de novo do projeto, mas só um comentário a respeito do que o colega falou sobre as multinacionais que comercializam bebidas, as grandes empresas. Eu acho o seguinte, o que a gente tem percebido com relação ao uso do cigarro, por exemplo, até alguns anos atrás, usar cigarro, fumar, era motivo de status, não é verdade? Então, isso era um comércio que era aceito porque as pessoas não tinham muita noção dos malefícios do cigarro. Com o passar do tempo, à medida que o conhecimento foi avançando, as medidas restritivas elas foram surgindo, e hoje o que a gente percebe, em detrimento, apesar das multinacionais, das grandes empresas que fabricam esse produto, a restrição ela é cada vez maior, não é? Então a indústria ela tem que se adequar, se for o caso, ou então ela vai ser excluída do mercado, porque nós temos que priorizar a saúde do ser humano. E acredito que com relação à bebida alcoólica, algo nesse sentido também virá a ocorrer. Então, é uma finalidade educativa das pessoas entenderem
essa problemática é exatamente essa. Nós já vimos aí cerveja com teor alcoólico zero. Então, são situações que mostram até que as próprias indústrias estão percebendo que o malefício pelo uso do álcool, ele acaba suplantando qualquer interesse econômico, né? Mas as pessoas têm que entender e têm que conhecer e têm que ser instruídas a respeito disso aí. Então, esse aqui é o mérito, essa que é a finalidade do projeto. Eu acho que a conscientização é um primeiro passo. E volto a dizer, eu acho que deve acontecer com álcool, bebida alcoólica, as mesmas medidas restritivas que elas vêm com o tempo ocorrendo com o cigarro. Agora, isso aí passa por realmente mudança de cultura, educação, participação da família, a comunidade como um todo, e a gente está cumprindo o nosso papel. Alguém levantou aqui, nos lembrou a respeito da questão do comissariado do menor, né? Que eu acho que é uma bandeira que já foi levantada aqui, isso está em discussão. Foi dito aqui, pelo que eu recebi, que antes havia esse comissariado, né? E que ele deve existir. Mas, de fato, a fiscalização é um problema. Então, a gente tem que buscar um caminho, assim, de que forma melhorar isso. O vereador Geraldão, para o uso da palavra. Desculpe, vereador Helder Evangelista, Vossa Excelência primeiro e depois o vereador Geraldão. Bem, só complementando aqui o que o doutor Sérgio falou, realmente nós temos um problema muito sério de fiscalização no município, sim, né? Mas eu e o vereador João encaminhamos um documento ao judiciário aqui de Viçosa para que tomasse providência e que criasse realmente um comissariado aqui na nossa cidade, que vocês podem observar a quantidade de crianças que frequentam essas festas aí com bebida liberada, né? Nós temos em várias boates aí, várias crianças frequentando, fazendo uso de entorpecente, fazendo uso da bebida. Então, não vai ser a fiscalização que vai tomar conta disso, não. Nós precisamos, com uma certa urgência, tá, que se crie o comissariado de menor na nossa cidade. Nós tivemos agendado a reunião com a doutora Adriana essa semana, mas infelizmente por outros motivos ela não pôde nos atender, tá? Mas essa é uma bandeira que nós vamos carregar e nós vamos correr muito atrás disso, lutar para que se crie o comissariado de menor na nossa cidade, principalmente para que nós temos realmente que proteger nossas crianças e deixar que pessoas, donos de casas de festas, organizadores de festas, tá? Tirem proveito das crianças para que o seu lucro aumente, que com essa liberdade que eles lucram muito mais, mas esquecem que estão estragando a saúde das nossas crianças. Muito obrigado. Vereador Geraldão, se sente contemplado na fala? Vai usar a tribuna? Faz favor de colocar o tempo para o vereador. Já faz tempo vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Está até poetizando, né? Como nossos pais, vereador, né, senhora presidente? Inicialmente, vou remeter a palavra ao vereador Marcos Nunes. Vereador, a proposição que eu trazia, ela vinha, sim, discutir de forma direta com a lei das festas, que, inclusive, eu não era vereador, não estava enquanto vereador. No começo da discussão, acho que eu nem pretendia vir a ser candidato a vereador, mas eu acompanhei todo aquele momento. Eu acompanhei toda a movimentação, inclusive pós-eleito, estive aqui até em reuniões internas, presididas pelo doutor João Salame. Mas não é bem isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a lei das festas, votada no apagar das luzes de 2012, ela deixa um lapso na rotina noturna da cidade, porque ela permite que os grandes eventos aconteçam até às 4 da manhã. Porém, os estabelecimentos que fazem o suporte desses grandes eventos teriam que fechar às 2 horas. Então, era por esse motivo, o senhor está balançando a cabeça negativamente, mas basta ler a lei que verá que era isso que acontecia. Então, a gente queria justamente preencher essa lacuna. O menino sai, e aí quando a gente fala menino, é até os maiores de idade, porque abrindo uma brecha ao colega Helder Evangelista. Se tem um de menor depois das 22 horas na rua, não é culpa do dono do bar, não. É culpa dos pais, porque de menor só acompanhado dos pais após as 22 horas. Daqui a um tempo, empresário também é do capeta, porque se ganha dinheiro é do capeta. Mas, enfim, a discussão dos projetos, ela vinha, sim,
dialogando com a lei das festas, que deixa esse lapso na cidade. A discussão vinha assim nesse sentido. Temos 4 minutos, deixa eu só tecer os demais comentários aqui, e o senhor terá o à parte, amigo, porque, acima de tudo, o senhor é o Badianac. Usar cigarro, usar bebida alcoólica já se passou como um status. Discutindo mobilidade urbana, os grandes entendedores da mobilidade urbana dizem também que andar de carrão, portar vários carrões dentro de uma mesma casa, é só uma questão de status, cria uma insustentabilidade no mundo. Esses carros estão gerando poluição, indo de conta a saúde das pessoas também. Muitos carros são saúde pública. E aí, vamos restringir? Eu estou precisando dessa ajuda aqui, eu estou a fim de restringir o uso de carros. Vamos restringir? Vamos pôr essa cidade para andar mais a pé? Hein, professor Ítalo? Nas discussões eu estou lá. Carrão também é status, e aí ninguém restringe. Por quê? O vereador Sávio também já falou isso aqui, as montadoras não permitem restringir. E a Ambev também não permite restringir, infelizmente. Infelizmente. Não é apologia ao álcool nem ao cigarro, não. Professor Idelmínio, a essência, os projetos não têm o mesmo teor, mas todos eles vão remeter à fiscalização municipal uma carga muito grande de atividades que elas não estão dando conta. E é por isso que eu trato como demagogo, porque a gente está colocando uma coisa que não vai ser sanado. Eu disse, um projeto que a gente votou era de colocar uma placa lá também. Pode passar em qualquer trailer, não tem nenhuma placa. Uma parte, então, colega. É isso, a preocupação, vai ter a parte, está em 2 e eu vou sair agora sem falta. A preocupação é de sobrecarregar um setor que não dá conta dos seus afazeres. Tá? Assim, só para deixar numa boa e reforçar pela última vez, não estou tratando os colegas como demagogo, foi a palavra que eu encontrei, mas estou assinando embaixo dessa demagogia também. A parte concedida, inclusive vou sair, nem vou triplicar se necessário, senhor presidente. Não, só um comentário, o senhor falou a respeito de carros e tal. Isso é pauta de discussão da comissão do plano diretor, né? Porque um dos temas do plano diretor, da discussão, é a questão da mobilidade. Então, pode-se colocar como política, né, você priorizar o transporte coletivo, né? Então, existem instrumentos dentro da discussão do plano diretor, como objetivos e metas, que podem ser colocados. Então, quando a gente estiver evoluindo dentro do contexto da comissão, para as discussões setoriais, para as audiências públicas dentro desse contexto, é uma sugestão que pode ser apresentada e tem como ser implementada, assim, né, certamente. Então, priorizar transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Isso aí tem uma série de implicações que são positivas para a sociedade, do ponto de vista de mobilidade, de saúde e tal. Eu queria fazer uma pergunta, vereador Marcos Nunes. Eu participei da CPI da rodoviária e fui por várias vezes na rodoviária. O senhor fez uma lei no ano passado em relação à bebida alcoólica. Na visita que eu fiz à rodoviária, eu perguntei para os comerciantes. A lei foi do professor Idelmínio, não, do vereador Marcos Nunes, não? E aí eu perguntei aos comerciantes, eles não têm conhecimento da lei. Todo mundo continua vendendo a bebida alcoólica normalmente. Foi extremamente polêmico para a gente aqui votar ou não naquele momento, né? Mas isso não atingiu, depois de 1 ano e meio, a nenhum comerciante da rodoviária. Isso, concordo com o vereador Geraldão, é o que se tem de mais sério. Não tem um comunicado, não tem nada pregado lá, né? Continua do mesmo jeito. Não é para eu responder, não, né? Depois dessa, eu nem vou falar que todo aeroporto... É omissão do executivo. Desculpe, senhor presidente. É omissão do executivo. Não é obrigação minha contratar fiscal, não, gente. Se eu fosse o prefeito, eu contratava. Se o prefeito não quer fazer a política pública, o problema é dele. Nós somos uma casa de lei. O brasileiro confunde muito a competência de cada um. Eu vivo sendo cobrado por coisas que não é de minha competência. Eu falo para a pessoa, olha, se for de minha competência eu não fiz, você puxa minha orelha. Mas se não é da minha competência, não vai puxar minha orelha, não. Esse debate é tranquilo. Ninguém tem medo de debater com ninguém, não. Então, realmente, há um problema de fiscalização, a prefeitura não se mexe, não dialoga com essa casa, nós estamos aqui fazendo de boizinho de presépio, eles não fazem as coisas acontecer, é isso. Ô, nobre colega Sérgio Nofino, eu não ia falar não, mas eu vou dizer. Eu estive há 2 anos atrás visitando a Europa, ou sei lá, a Grécia, porque eu tenho uma cunhada que mora lá.
E aí, lá eu pude observar, até porque sou sociólogo agora e fico com esse olhar sociológico em tudo que você vê, o tanto que o Brasil está na frente na política antitabagismo. Porque o grego fuma, o italiano fuma, o albanês fuma igual um maluco. E realmente, eu lembro da época da década de 80, de 90, que a gente também fumava igual um maluco. Foi feita uma política, propaganda, cortou. Hoje a coisa melhorou, hoje já não é mais, né, a lei de gesto já não vale mais nessa questão. Então, eu defendi isso aqui, que nós temos que fazer a mesma coisa em relação à bebida. É por isso que meu partido, a gente quer financiamento público de campanha, tá? Porque a FIFA barrou até como é que chama lá o negócio do torcedor, para que se vendesse bebida alcoólica nos estádios. Isso é um absurdo. Agora, isso é culpa do nosso Congresso, sei lá de quem, entendeu? Mas, Estatuto do Torcedor, obrigado. Mas nós precisamos avançar. Voltando, se o Executivo não foi lá e fez cumprir a lei, não somos nós que vamos fazer cumprir a lei. Viu, Geraldão? Você também. Mesma coisa. O Executivo tem que fazer a coisa acontecer. Eu queria pedir aos senhores que eu pudesse estabelecer a questão de ordem, pois as discussões tornaram-se inócuas no processo legislativo que está aqui ocorrendo. Tornando-se inócuas, passamos a opiniões pessoais, a qual essa presidência, na interpretação do regimento interno, deve interferir para que demos sequência ao que nos parece útil ao nosso papel de legisladores. Portanto, senhores, está encerrada a discussão. O projeto de lei está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Excelência, peço dispensa da terceira votação, por gentileza. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pede a dispensa da terceira. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovado. Próximo item da pauta, senhor secretário. Encaminhamento de votação da denúncia para abertura de processo de cassação do mandato do prefeito municipal. Será por votação aberta. Senhores vereadores, vereador Geraldão, vereador Marcos Nunes, nós vamos agora tratar da primeira parte para darmos sequência ao documento que chegou a essa casa, pedindo autorização para que a Câmara pudesse instaurar um processo de averiguação, investigação, defesa, acusação e outros procedimentos que são ocorridos num prazo de 90 dias. Cumpre inicialmente a esse presidente esclarecer que, de acordo com o artigo 19 do Regimento Interno, cabe ao presidente fazer cumprir o que está escrito e interpretar o regimento interno quando houver dúvidas ou questões de ordens a serem sanadas. É preciso que, nesse momento, eu traga a leitura de uma das opiniões do Instituto IBAN acerca de decisão do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Instituto IBAN, trazendo colacionado decisão do Supremo Tribunal Federal, o regimento interno da Casa tem força de lei. Ou seja, o Decreto-Lei 201, não havendo no município nenhuma matéria que discipline a questão da perda do mandato do prefeito pela Câmara Municipal, ele prevalece. Mas em função dos artigos 29 e 30, que deram autonomia e colocaram o município como ente federado, tanto é
que eu pedi exclusivamente que nós colocássemos o símbolo da República para que demonstrássemos que o município não é apenas um cabide do Estado ou da União, é parte da federação. O município tem autonomia para dispor sobre o processo. E assim temos uma decisão também do TJ. Recebimento de denúncia contra prefeito, processo de apuração de infração político-administrativa, necessidade de investigação prévia e elaboração de relatório, exigência do regimento interno. A questão da responsabilidade administrativa do prefeito se insere nas matérias de interesse local, de competência legislativa do município. O regimento interno da Câmara deve dispor sobre a atuação dos vereadores, o desenvolvimento do processo de apuração de infração político-administrativa do prefeito, estando previsto no regimento interno que a instauração do processo dependeria de providência preliminar, de investigação do conteúdo da denúncia e elaboração de relatório por comissão especial, sujeito à aprovação do plenário. A falta da realização desta comissão resultaria e acarretaria na nulidade do ato de recebimento da denúncia. A sexta vara do Colégio do Tribunal tem esse entendimento no Estado de Minas Gerais. E o regimento interno assim prevê em seu artigo 118, 352. A denúncia será lida em sessão até 5 dias após o seu recebimento e despachada para avaliação de uma comissão especial eleita, composta de 3 membros, observado tanto quanto possível a proporcionalidade da representação partidária. A partir deste instante, esse presidente vai fazer cumprir o regimento interno. Mas esse presidente, ele depende da casa para sermos razoáveis. Qual é a forma de eleger esses 3 membros para analisar se o documento está de acordo com as formalidades legais? Doutor Sérgio se pronunciou, o vereador Marcos Nunes se pronunciou, e também outros vereadores, de que a casa não fugiria ao seu dever legal e também de fundamentar as decisões. Eu gostaria de solicitar a esse plenário que os nomes dos 3 membros da Comissão de Justiça dessa casa, um eleito pelo PT, que apoiou o candidato Sérgio Cardoso a prefeito. Outro elemento que é o doutor Xandinho, eleito pela coligação, que apoiou o doutor Celito. E hoje temos o vereador Sérgio Norfino, que é um vereador que tem uma postura independente, apesar da sua eleição. Eu estou solicitando ao plenário que possam ser esses elementos os elementos votados, mas já não cabe mais a mim, mas sim consultar aos senhores, pelo princípio de que eles analisam todas as questões de constitucionalidade, legalidade e outros atos de matéria legal. Poderia colocá-los
Só uma questão de Senhor ordem, vereador. Eu acho a ideia de Vossa Excelência muito boa, mas eu sugiro o seguinte: se tiver algum outro colega, né, que queira se candidatar a fazer parte da comissão, que ele faça para que a gente possa fazer a votação, ou só por questões de formalidade, se não tiver nenhum colega, que os 3 se candidatem, porque a gente vota neles e fica resolvido. Obrigado. Mais uma vez, pois não, vereador Geraldão? Senhor presidente, só a título de entendimento, ainda haverá a votação da entrada do documento, da aprovação do plenário? Hoje nós vamos votar para escolher 3 membros que vão analisar a denúncia nos aspectos de legalidade, constitucionalidade. A legitimidade nós já provamos com o atestado do juiz, demonstrando que todos são eleitores do município. Já adiantamos uma fase do processo. Eles vão analisar a denúncia e em 10 dias vão apresentar para essa casa. E após essa apresentação, aí sim, a Câmara diz se estiver de acordo, se ela vai acatar ou não a denúncia para o prefeito ser processado. Somente daqui a 10 dias, quando a comissão examinar os méritos de legalidade e constitucionalidade. Vereador Sérgio Norfino. Estou à disposição, se for do entendimento do plenário, mas só queria esclarecer uma dúvida, o jurídico está aqui. Dependendo do que ocorra, se eventualmente o processo de discussão ele der seguimento aqui na Câmara, se os membros participantes dessa comissão especial, eles poderão participar de eventuais outras comissões, tipo uma comissão processante que venha a ser formada. Vou repetir, porque o outro processo de escolha da comissão processante é feito por sorteio. Mas aí eu faço a pergunta, senhor presidente, o outro processo poderia ter também o mesmo critério que Vossa Excelência colocou na mesa? Não, nós vamos seguir já o que prevê o Decreto-Lei 201, já que no regimento interno, nós não temos a matéria exposta. Só para ficar clara, minha dúvida é exata. Eu sei que é sorteio, a definição da comissão processante, mas os membros que participarão dessa comissão especial estariam aptos a participar desse sorteio para, se for o caso, estarem numa comissão processante eventualmente? Com certeza. Sim. É a liberdade de manifestação da casa, não há impedimento. Só há impedimento nesse processo quando o vereador estiver como subscritor da denúncia. Certo. Só nesse caso. Bom, então, da minha parte, como membro da Comissão de Justiça, estou à disposição do plenário. Quero saber da manifestação também dos vereadores Dr. Alexandre e Sávio José. Que cargo, né? Que nós teremos de enfrentar. Mas no intuito de ser dada ampla defesa ao contraditório, eu aceito. Vereador Sávio José. À disposição, só observando, senhor presidente, nem que se for por mera formalidade, que seja eleita essa sugestão do senhor para seguir rigidamente o regimento interno. Exatamente. Alguém mais se propõe a candidatar a analisar este primeiro passo do rito processual que nós temos que cumprir? Algum vereador mais se candidata, além dos 3 que eu sugeri e pedi? Alguém mais? Não havendo quem mais se candidate, eu coloco em votação para a eleição dos 3 membros. Senhor vereador Marcos Nunes. Concordo, senhor presidente, com os 3. Senhor vereador Dr. Alexandre. Concordo. Senhor vereador Sávio José. De acordo. Senhor vereador Geraldinho Violeira. Concordo. Senhor vereador professor Idelmino. Concordo. Senhor vereador Carlitos Meio Quilo. Concordo. Senhor vereador Geraldão. Favorável, senhor presidente. Senhor vereador João de Josino. Concordo.
Senhor vereador Helder Evangelista Cheirinho. Concordo. Senhor vereador Dr. Sérgio Norfino. Concordo. Senhor vereador Edenilson José. Concordo. Senhor vereador Paulinho Brasília. Concordo. Senhora vereadora Marilange Pinto Coelho. Favorável, senhor presidente. Senhor vereador Lidson Lenner. Favoráveis indicações. Senhores vereadores, gostaria que constasse em ata de que o regimento interno foi omisso quanto à forma de expor as candidaturas. E o presidente, consultando o plenário, buscando o princípio da razoabilidade e o princípio da admissibilidade da análise da denúncia, colocou a matéria em pauta para que não hajam impossíveis impugnações, nem a nível de plenário e nem a nível de justiça. Assim, com a manifestação do plenário, está instituída a Comissão de Estudo Especial que vai analisar a denúncia a respeito do processo de pedido de cassação do senhor prefeito. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida. Como o prazo é de 10 dias, então isso considera quinta-feira que vem. Nessa situação, é feita uma extraordinária ou espera-se o prazo da próxima terça-feira? A Câmara poderá, após os 10 dias, instaurar a reunião extraordinária para apreciar o relatório da comissão. Vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Só uma questão de ordem. Eu acho que para maiores esclarecimentos, gostaria de solicitar ao senhor que pedisse ao secretário Lidson Lenner para ler o resto do artigo 352, senhor presidente. É pequeno, não vai demorar muito. É só para o 352. O senhor presidente leu o parágrafo 2º. Gostaria de pedir ao vereador Lidson que lesse até o final, são 9 parágrafos, é pequeno. Mas eu acho que tem muita gente acompanhando a gente pela televisão, o plenário continua cheio, para saber como que é todo esse procedimento. Por favor. Partido segundo, né? Já leu o segundo, pode ler o terceiro. Segundo também? Vamos começar do início, então. Espera lá. Por favor. Artigo 352. O prefeito e vice-prefeito serão processados e julgados pela Câmara Municipal nas infrações político-administrativas definidas no artigo 75 da Lei Orgânica do Município, assegurados, dentre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes e a decisão motivada, que se limitará a decretar a perda do mandato do prefeito. Parágrafo 1º. Será admitida a denúncia por vereador, por partido político e por qualquer munícipe eleitor, observado o disposto no inciso 1 do artigo 118. Parágrafo 2º. A denúncia será lida em sessão até 5 dias após o seu recebimento e despachada para avaliação a uma comissão especial eleita, composta de 3 membros, observada, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Parágrafo 3º. A comissão a que alude o parágrafo anterior deverá emitir parecer no prazo de 10 dias, indicando se a denúncia deverá ser transformada em acusação ou não. Parágrafo 4º. Admitida a acusação por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, será constituída comissão processante, composta por 3 vereadores indicados por sorteio. Parágrafo 5º. Como que é? Para continuar? Parágrafo... Só um minutinho, vereador. Ela estava fazendo um raciocínio rápido. Os 2/3 significa 10 vereadores. 10 vereadores, votando favorável. A perda do mandato do prefeito será decidida por pelo menos 2/3, ou seja, 10, dos membros da Câmara Municipal.
Parágrafo 6º. Não participará do processo nem do julgamento o vereador denunciante. No caso, não temos vereador denunciante. Então, todos estão aptos. Parágrafo 7º. Se decorridos 90 dias da acusação, o julgamento não estiver concluído, o processo será arquivado. Questão de ordem. Senhor presidente, no parágrafo 7º, só para tirar uma dúvida, quando falou todos não participará do processo, nem do julgamento, o vereador denunciante. O presidente também vota. Caso específico. Peraí. Por que essa cara, Lídio? Eu fiz uma pergunta. No caso específico. Eu fiz uma pergunta, irmão. No caso específico, o voto Eu fiz uma pergunta, eu tô com Não, dúvida. você pode fazer quanto você quiser, vereador. Eu sei, eu vi a sua cara. Eu sou feio assim mesmo. Senhor vereador. Eu estou fazendo uma pergunta, eu estou Senhor tirando vereador. dúvidas. Ué, eu não estou entendendo o senhor, não, ué? Não, eu que não estou entendendo o senhor, ué. Senhores, Ué? eu já Pontue minha falha. eu já vejo que nós Eu temos fiz uma assim, pergunta simples e objetiva, é só Sim, isso. Pode fazer quanto o senhor quiser, vereador. Beleza. Posso responder a pergunta agora, senhor? A cara de Vossa Excelência pareceu que eu fiz uma pergunta imbecil. Já falei, eu sou feio assim mesmo. Senhor vereador, em verdade, nós estaremos procedendo o voto como o voto Minerva e estaremos também participando do processo. Respondida a pergunta. Voto Minerva de quê? Questão de ordem. Eu não entendi que o presidente participe com o voto Minerva, não. Desculpa, senhor presidente. Voto comum como qualquer outro, né, não? Desculpa, senhor vereador. Hoje, atabalhoado diante de tantas emoções, é o voto comum. Me perdoem a tentativa de fazer o melhor possível para interpretar o regimento, às vezes nos faz esquecer do básico da escola de direito. Vereador, por favor. Parágrafo 8º. O prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Parágrafo 9º. Serão observados outros procedimentos definidos em lei e neste regimento. Senhores vereadores, a comissão reunirá-se para poder fazer a escolha do presidente, do relator e do vogal ou membro para iniciar os seus trabalhos. Eu gostaria de, pois não, vereador, professor Idelmino. Senhor presidente, eu faço uma solicitação, uma vez que essa casa ela trabalha de maneira muito transparente, que as reuniões que forem marcadas de forma extraordinária para tratar desse assunto seja divulgado pelo menos 24 horas de antecedência, para tornar público e para o nosso povo possa acompanhar, né, com tranquilidade todo o exercício legislativo dessa casa e de que maneira as coisas estão sendo conduzidas. E nesse momento que nós deveremos observar as demais legislações vigentes, porque o Decreto-Lei 201 já prevê 24 horas para esses atos a serem tomados pela comissão a seguir. Agradeço, pois não, vereador Marcos Nunes. Só complementando, senhor presidente, acho que até mais do que isso, que ela possa, inclusive, ser televisionada. Eu acho que é interessante se for extraordinário. Obrigado. Senhores vereadores, agradecendo mais uma vez a proteção de Deus, agradecendo ao apoio dado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a compreensão daqueles que puderam compreender quanto tanto possível, dou por declarada o encerramento dessa sessão.